Estou recebendo aqui mais uma vez a psicóloga Rosilene Maria Pinto. Rose, obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Eu que agradeço, Camila. Obrigada eu. Para um tema muito pedido, vamos falar de relacionamento. Vamos, Camila. Nossa, polêmico, gostoso ao mesmo tempo. E a gente vai falar da comunicação assertiva dentro do relacionamento. Rose, tem aquela história, quem tá solteiro quer namorar, quer casar. Aí, só que no Brasil a gente vê também que o número de divórcios tem aumentado muito. E também fazendo ali uma pesquisa, a gente, conversando até, né, pesquisa entre amigos, tudo, quando separa namoro, relacionamento, a gente ouve muito. Nossa, a pessoa não me compreende, a pessoa só pensa no lado dela. Isso é falta de comunicação no relacionamento, Rose? Em verdade, Camila, nesse quesito tem vários fatores aí. Um deles é você parar um pouquinho para identificar qual é a sua expectativa em relação ao relacionamento. O que realmente você espera desse relacionamento. E deixar isso bem claro para a pessoa, porque às vezes o outro tem outras expectativas, tem outras necessidades e não necessariamente coincide com as tuas. E é onde já começa aí as dificuldades, né? Então, identificar isso é muito importante. Segundo ponto, a gente sempre parte do princípio que para você ser feliz e por mais que você queira muito ter um relacionamento bacana, né? Não depende só de você. Sim. Depende também do outro querer, né? E de repente, ao longo da caminhada, pode ser até que você não encontre uma pessoa disponível. E aí, o que eu vou fazer, né, da minha vida? Então, é muito importante a gente trabalhar conosco a aceitação e assumir a responsabilidade pela felicidade da nossa própria vida. Legal. Se permitir realmente, como que eu posso te dizer, você querer estar bem consigo mesmo, você aprender a gostar da sua companhia e a partir daí sim você se abrir para o relacionamento com o outro, porque ali reflete muito a imagem que você tem de si mesmo, a forma como você se relaciona consigo mesmo. E muitas vezes é importante se perguntar, peraí, o que eu estou querendo? Realmente, um companheiro, um namorado, né, um parceiro, ou eu estou querendo o salvador da pátria? A pessoa perfeita, que não existe. Uma tábua de salvação. Sim. Ou então a pessoa perfeita, né? Que a gente é colocar na nossa mente, né? A tampa da panela, como se fosse tudo um encaixe perfeito, né? Exatamente, não é bem assim, né? Então, muito do sofrimento é em função do que a gente idealiza. E não necessariamente de como realmente a pessoa é. Então, a partir do momento que você faz esse movimento para autoconhecimento e você consegue também se permitir a olhar para o outro e vê-lo como realmente ele é. Sim. E a partir daí as expectativas não necessariamente são tão altas, né? É mais fácil de estar se relacionando um com o outro. E também nesse diálogo com o outro, a gente não precisa, a gente pode aceitar, entender, né, Rose, mas não precisa tudo concordar, não é verdade? A gente entende o ponto de vista dele, tem o nosso ponto de vista também e vamos entrar no bem comum ali, né? O maior desafio é conviver com as diferenças, Sim. Né? Porque por mais que eu não concorde, por mais que eu tenha um ponto de vista diferente do outro, eu preciso pelo menos respeitar, né? E vale a pena ressaltar que nós humanos, o que nos diferencia dos demais seres vivos, um dos pontos, né, é a nossa necessidade de amar e se sentir amado. Quando isso é ameaçado ou violado de alguma forma, inevitavelmente a tendência nossa instintiva é justamente ficar na defensiva, ter uma resposta reativa diante disso. Ou eu agrido ou eu me esquivo. Muitas pessoas têm medo de se relacionar também. Então, tem algumas que vivem em função de e outros que têm medo de se relacionar com o outro. Então, esse cuidado é importante a gente estar atento e se trabalhar nesse sentido, né? E nessa comunicação, nessa interação, às vezes peca um pouquinho por algumas atitudes não muito adequadas, né? Quais são elas, Rose? Por exemplo, ironias, brincadeiras, sarcasmos, o tirar sarro, né? Insinuações, um julgamento precipitado em relação à atitude do outro,
Então, isso acaba dando ruídos na comunicação e gera muitos conflitos. E acaba se distanciando ao invés de aproximar. Né? É aí que começam as discussões. Exatamente. Então, um dos pontos nessa necessidade de amar e ser amado, vem a necessidade de aceitação, a necessidade do reconhecimento, a necessidade do respeito. Então, são pontos vitais que é muito importante a gente estar atento. E o que eu mais gostei é pensar mais no que a gente quer, não projetar tudo no outro, né? Exatamente. Rose? Verificar claramente as tuas necessidades, as tuas expectativas, né? De repente você está à procura de um relacionamento com compromisso, digamos assim, um relacionamento sério, né? Como eles falam. Mas de repente o outro não. Naquele momento ele quer um relacionamento, entre aspas, sem compromisso. Ou ele quer um relacionamento aberto. E aí? Né? E aonde você vai criando uma expectativa e não necessariamente corresponde, aí você vai se frustrando e acaba generalizando. Todos os homens são assim, e não é bem assim. Ou todas as mulheres são assim, também não é bem assim. Cada pessoa é única e cabe a nós descobrir o que aquela pessoa tem de único e que faz a diferença. E só pra gente finalizar, Rose, o tom de voz também faz diferença, né? Muito mesmo, né? De repente a forma como você fala, né, pode tanto contribuir quanto prejudicar a compreensão do outro. Falando a mesma coisa, né, Rose? A mesma coisa, porém de formas diferentes, né? Então esse cuidado é importante, você se permitir parar um pouquinho, avaliar se o que eu quero falar nesse momento se realmente está adequado, se eu gostaria que a pessoa falasse comigo dessa forma, nesse tom e desse jeito. Sempre se colocar no lugar do outro também. Isso. Que falta muito isso. Exatamente, porque tem pessoas que têm aquela tendência, né, de agir ou falar sem pensar. Impulso. Pelo impulso, literalmente. E ela fala, eu sou sincera mesmo. Isso. O ser sincero, o ser autêntico não significa ser agressivo e muito menos grosseiro, tá, gente? Importante. É importantíssimo considerar isso. Precisa um bom filtro aí que ajuda bem. Rose, muito obrigada. Eu que agradeço, Camila. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. E o que a Rose falou, acredito que não seja só num relacionamento entre duas pessoas. A gente pode usar para qualquer tipo de relacionamento. Exatamente. Né? Relacionamento dentro da sua família, entre os seus amigos, que é muito importante você prestar atenção. E só mais uma dica. Nós temos uma tendência, principalmente no momento da raiva e da ira, julgar a atitude do outro. Então, ao invés disso, procura descobrir a intenção da pessoa, se realmente a intenção dela de fato, naquele momento, está sendo de fato te desrespeitar, te desconsiderar. Pode ser que não, pode ser que é apenas uma necessidade dela que não está sendo suprida. E se você conseguir identificar isso, ajuda muito. Se conectar com a pessoa, com a alma dela. Nossa, gente, pensa nisso. Demais! Compartilha muito esse vídeo, vai ajudar muita gente, vai te ajudar. Vamos levar essa mensagem para mais longe. Comenta aqui o que você achou. Um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!